para baixo. Ainda não. Essa parte é um pouquinho chata mesmo, esse nível de bolha, certo? Mas se eu alinhar fora do nível de bolha, vai estar totalmente errado. Não vou estar fazendo certo. Vou voltar lá pro outro lado. Esse lado não tá legal. Vou voltar lá pro outro. Vamos lá. Se eu ver se eu colocar ele aqui assim, ó, você vai melhorar. Opa! Olha o nível de bolha como ficou. Ele não precisa ficar 100% centralizado como ficou daquela primeira vez. Ele só precisa sair dos cantos. Porque se ele estiver nesse canto, ele pode estar muito desalinhado. Se ele estiver no outro canto, ele pode estar muito desalinhado. Aqui ele está pelo menos no meio termo. Pelo menos no meio termo. Essa mensagem que está aparecendo aqui de erro é porque a mesa ali ela ainda está centralizando. Está parecendo que, como se alguém estivesse batendo na mesa. Como se alguém estivesse batendo. Está dizendo não bata na mesa, não bata na mesa. Certo? A gente pode fechar aqui, ó. Para ele sair esse aviso, pronto. O que é que vai acontecer aqui? Tá vendo que eu tô olhando de cima o motor? Do jeito que o motor tá aqui, ó, ele tá inclinado. Inclinado como? Ele tanto tá, ó, se ele tá tanto para um lado, ele tá, em vez de ele tá 100% assim, ele tá, veio para cá e ainda fez assim, ó. Tá vendo? Ele desalinhou e ainda ficou torto, certo? Como é que eu sei isso? Como é que eu sei para que lado é que eu vou mexer? Você pode pegar o painel, ó. Tá vendo que o motor ele tem o eixo, tem tudo como a gente tá fazendo ali. Então o que a gente pode fazer? Posso fazer assim, ó. Meu motor agora tá igual o que tá meu painel aqui, ó, pra frente. Então o que é que ele tá mandando fazer? Ele tá mandando eu vir lá do outro lado e trazer o motor pra cá, ó. Trazer o motor pra cá. Só que a parte de trás do motor eu tenho que trazer mais um pouquinho, ó. Tá vendo que a seta tá maior? A distância tá maior, ó. Ele tá os dois aqui afastado de 0.12 na frente e afastado de 0.25 na frente. Então eu vou andar uns dois, só que atrás vai ser mais, vai ser um valor maior, certo? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer agora? Primeira coisa, soltar as contraporcas, certo? Soltar as 4 contraporcas. Soltei essa, soltei essa, soltei essa, soltei essa, pronto. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho que andar para lá com o motor. Se eu tenho que andar para lá, eu tenho que soltar esses parafusos aqui, ó. Não é soltar tudo, certo? É dar uma folgada. Para quê? Para que ele tenha espaço para correr para lá, certo? Ele tem que ter espaço para correr, ó. E se eu deixar ele aqui preso e ficar apertando aqui, ele não vai sair do canto, ele vai ficar preso, certo? Então o que é que a gente vai fazer? Olhando para lá, ó, olhando para lá, a gente vai. Na traseira é um pouquinho mais e na frente é um pouquinho menos. Então eu já vou, ó, dou um apertozinho e vamos ver como é que ele vai se comportar lá. Olha só. Já ficou verdinho aqui, ó. Já ficou verdinho. Tem como melhorar um pouquinho de nada ainda? Tem. Só vou dar só mais uma chegadinha na traseira aqui, só para ele diminuir um pouquinho mais. Só para ele diminuir um pouquinho mais. Dá um pouquinho, espera, ó. Dá um pouquinho, espera, pronto. Agora que ele ficou zerado, beleza. O que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou encostar aqui, ó. Fechar a porca. E fechei essa porca. A contraporca, no caso, né? Fechei essa contraporca. No outro lado, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que encostar o parafuso, ó. Encostar o parafuso, que eu tinha folgado todinho. Os dois. Encostei. E vou apertar a contraporca. Certo? Aí eu vou, ó, dar um aperto. Um aperto, um aperto, um aperto. O motor está alinhado nos dois sentidos, certo? Nos dois sentidos. Então, lá na prova, o que é que vai acontecer? Vai perguntar para você anotar o quanto ele estava desalinhado. Então, lembra lá que naquela primeira parte que a gente ligou os sensores, fez as referências, ele disse que estava desalinhado o pé manco, tanto milímetro e tanto milímetro. Então, você anota. No pé manco ele está desalinhado tanto e tanto. Aí depois mais embaixo ele dizia, nesse sentido aqui ele estava desalinhado tanto e tanto. Beleza, então isso é a situação que você encontrou o motor, quando estava errado, certo? Depois você fez o alinhamento do pé manco e encontrou uma nova medida. Que foi a tolerância, sei lá, ficou 0,04 e 0,05. Não lembro quanto foi que ficou. Você vai lá e anota quanto foi que ficou. E anota quanto foi de chapinha que você usou. No meu caso aqui eu usei 1.1 na frente, 1.1 atrás e 1.3 na frente.
Então, 3 coisas que eu tenho que anotar: como é que ele estava antes, quanto foi de chapinha que eu usei e como foi que ele ficou depois de eu usar a chapinha e depois de eu fazer o alinhamento. Tem 2 tipos de alinhamento: alinhamento de pé-manto, que a gente usou a chapa, e alinhamento de angulação, que a gente usou a porca e a contraporca, o parafuso e a contraporca. Beleza? Outra coisa que eu esqueci de falar, a última, é que quando você for colocar, ó, quando você for colocar o sensor, sempre coloca ele. Tá vendo que tem um parafuso aqui, ó, que ele tá retinho aqui, esse parafuso. Sempre coloca o sensor 100% alinhado aqui, ó. Isso vai facilitar que você encontre o nível de bolha lá mais fácil. Beleza? Valeu!